alunos da Escola Teológica. Nós vamos continuar essa segunda videoaula desse tema. E hoje nós vamos falar de alguns assuntos, como eu tinha dito na semana passada. Nós vamos falar um pouco sobre os atributos incomunicáveis de Cristo Jesus, né? Depois nós vamos falar um pouco sobre algumas seitas e heresias, o que elas dizem a respeito de Jesus, o que elas ensinam, o que elas pregam a respeito de Jesus. Depois nós vamos falar e tratar um pouco sobre a infância, o silêncio dos evangelhos em relação à infância de Jesus, depois do crescimento do próprio Jesus Cristo. Ok? Então é o resuminho da aula aí que nós vamos tratar hoje. Eu vou falar um pouco dos atributos incomunicáveis do Senhor Jesus. Vou falar aí da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência e da sua divindade. Quando for tratar das seitas, eu vou apenas dar o significado de cada uma dessas seitas e vou fazer de maneira bem resumida, bem sucinta, para a gente ganhar tempo para poder nós tratarmos da infância e do crescimento de Jesus, né? Que, como a matéria é sobre Jesus, a doutrina sobre Jesus, o ensinamento sobre Jesus, né? Então eu resolvi fazer dessa forma. Amém? Então, página de número 41, começa desde cima, dizendo os atributos incomunicáveis e títulos da divindade em Jesus. Além de todos os textos que ensinam explicitamente que o Senhor Jesus é Deus, encontramos também na Bíblia todos os atributos da divindade nele. Ou seja, além de conferirmos, além de ter a confirmação de que nos outros capítulos que já estudamos sobre a divindade de Jesus, também já descobrimos também nos capítulos anteriores sobre todos os seus atributos de divindade que existem em Jesus, né? E agora nós vamos tratar de alguns, como a eternidade, nós já tratamos anteriormente. Hoje nós vamos falar da onipotência, onipresença, onisciência e da divindade, ou de Jesus como Yahvé de Deus, tá? A onipotência. A Bíblia ensina que o Filho é onipotente, isto é, todo-poderoso, né? Tem todo o poder, né? Jesus disse, e aqui nós vamos trabalhar sobre dois textos principais, que eu diria que esses textos são fundamentais, são basilares, alicerces para a nossa construção como do tratamento ou do assunto sobre a onipotência de Deus. São dois textos que são fundamentais, eu diria. A Bíblia ensina que o Filho é onipotente, isto é, todo-poderoso. Estou voltando um pouquinho. Jesus disse, isso aqui é importante, que é Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder, aí daí que vem a palavra onipotência, né? Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Em outras palavras, não há nada no céu ou na terra que ele não possa fazer. Para ele não há impossível. No que se refere à sua onipotência, nada detém o poder de Deus, nada pode impedir o poder de Deus, a onipotência de Deus. Ele sempre foi onipotente. E aí esses atributos incomunicáveis, que só pertencem à divindade, ou seja, anjos, arcanjo, querubins, serafins, principados, potestades, hostes, domínios, não têm este poder, somente a divindade. E eu queria frisar que esses atributos incomunicáveis de Cristo Jesus, ele tem desde a eternidade, desde o princípio, antes da criação do mundo, né? Evidentemente que quando ele veio e viveu entre nós, ou aqui na terra, esses atributos, ele abriu mão de exercer esses atributos de maneira independente. Eu vou falar disso depois, porque esse tema vai acabar acontecendo ou ocorrendo depois, então depois a gente trata especificamente desse tema, mas Jesus sempre possuiu esses atributos, dentre eles a onipotência, tá? Isso é bem claro. E portanto, para ele não há impossível, enfim, devido à sua onipotência. A Bíblia ensina
que Jesus já possuía o poder mesmo antes de vir ao mundo. Filipenses 2, versos 6 até o 8. Após a sua ressurreição, e aqui é importante frisar aqui que tem esse adendo aqui, tá? Após a sua ressurreição, ele recuperou o mesmo poder e a mesma glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Por quê? Porque em Filipenses 2, 6 e 8, o texto diz que ele aniquilou-se, ou que ele esvaziou-se. Mas lá o texto é claro. Ele esvaziou-se da sua glória e não da sua divindade. Né? Apesar de que os atributos incomunicáveis, ele ficou na dependência de Deus Pai. Tá? Tanto é assim, que depois nós vamos ler algum texto, mas um dos mais conhecidos é na própria oração que ele faz para a ressurreição, ou para o ressurgimento, vamos colocar assim, de Lázaro. Tá? Pai, como sempre me ouves, que é João capítulo 11, né? Mais uma vez eu lhe peço. Então, ou seja, o atributo, do que ele se esvaziou? Da sua glória e dos atributos, ficando os atributos na dependência de Deus Pai. Tá? Para ficar bem claro. Prosseguindo, João 17,5. Jesus está acima de todo o principado, eu havia dito isso um pouco antes na introdução. Poder, potestade, domínio, e hostes e vai por aí. E todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, ou seja, também no futuro, que é Efésios 1, 21. Em Apocalipse 1, 8, ele é chamado de Pantocrator, no grego, que significa todo-poderoso, soberano universal, ou soberano em todo o tempo, né? De maneira universal. O nome usado na Septuaginta para traduzir alguns nomes divinos, como o tetragrama, que eu mostrei na semana passada, né, que tem as 4 letras hebraicas, que é o Yoda, o Ré, o Van e o Ré, e Yavé, que significa Jeová, também no hebraico chamado Elohim, ou Elohai, que é Deus meu. Em Zacarias 11 e 4, chamam Jesus de Sebaote, o Senhor dos Exércitos, vinculado ao nome do Senhor dos Exércitos. Diversas vezes aparece isso, também como Shaddai, Todo-Poderoso. Esse termo só aparece no livro de Jó, como o El Shaddai, tá? Jesus como Jeová Shaddai, vamos dizer assim, Senhor Todo-Poderoso, tá bom? E aqui nós encerramos a onipotência. Acho que ficou claro que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Os atributos incomunicáveis, ele apenas não exerceu de maneira independente apenas enquanto esteve na terra, porque ele exerceu, mas dependia de Deus Pai. Assim que ele foi assunto ao céu, que ele ascendeu ao céu em Atos 1, 9 ao 11, e ele está entrando no reino de Deus novamente, nos céus, nas portas eternas, ele de novo é lhe dado todo o poder e toda a glória novamente. Então ele retoma isso. E não a sua divindade, porque ele foi 100% Deus, 100% homem. Tá? Eu acho que isso está bem explicado, né? Falando agora da sua onipresença. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é ilimitado, ou seja, não tem limites, não tem fronteiras, não pode se estabelecer. Jesus nem um tempo e nem um espaço, devido aos seus atributos divinos, né? E um deles é a onipresença, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, onipresença. Ele disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles, né? Mateus 18, 20. Se estiverem 2 ou 3 aqui, 2 ou 3 em qualquer cidade, 2 ou 3 em qualquer país do globo, Jesus estará lá no mesmo momento, ou seja, está aqui agora e estará em qualquer lugar. Falando sobre a sua onipresença. E mais, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Convosco, com todos nós, todos os dias. Se ele está comigo todos os dias, como ele pode estar com você todos os dias? Só pode estar comigo e com você, aonde você estiver, pela sua onipresença, certo? Essas duas passagens mostram que Jesus está presente em qualquer parte do universo, porque ele é onipresente.
nós encontramos o cumprimento de suas palavras na própria Bíblia, ou seja, a comprovação escriturística, a comprovação inspirada por Deus da sua onipresença dentro da própria Escritura Sagrada. Tá? E eles, tendo partido, mais um texto aqui, ó, pregaram em todas as partes, cooperando com eles o Senhor Jesus, Yahvé, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16, 20. Ou seja, Jesus estava e esteve em todos os lugares ao mesmo tempo. Ok? Só para ficar bem claro isso. E aqui é mais um texto de Marcos 16, 20, né? E hoje ele está no culto, ele está em nossas vidas, ele está no trabalho, está no lar, está na rua, está no transporte, está no carro. E se está com você, está comigo também, o que demonstra a sua onipresença. Amém, queridos? Eu acho que também deu para ficar bem compreendido, né? Sobre a onipresença. Agora sobre a onisciência, ou seja, ele tem todo o conhecimento, sabe sobre tudo, né? A onisciência é outro atributo que só Deus possui, por isso é chamado atributo incomunicável. E no entanto, Jesus revelou essa onisciência durante o seu ministério em João 1:47 e 48. Por exemplo, quando Jesus disse que viu Natanael debaixo da figueira, né, sem estar no local, Jesus estava usando o atributo da onisciência, tá? Ainda em vida, certamente porque Deus o autorizou a usar, porque ele esvaziou-se da sua glória e abriu mão dos atributos divinos de maneira independente, ou seja, ele dependia então para usar os atributos. Também naquele texto, onde foi lhe cobrado que pagasse imposto, e ele disse a Pedro para jogar a vara, sabendo ele que na boca do peixe haviam duas moedas, uma para Pedro e outra para ele, para que os dois pagassem o imposto devido a César, né? Também o outro texto de Mateus 16, que é um texto importante também, né? Mas que nós não vamos relatar aqui agora, porque o tempo é curto. Nós vamos aqui, citamos essas duas passagens que são dois textos, né? E tem mais algum texto aqui, que é o texto da mulher samaritana, tá? Que Jesus sabia que ela tinha 5 maridos, e também, conversando com ela ali à beira do tanque, ou do poço, disse o que ela tinha agora também não era seu marido, era de outra mulher, né? João 4, 17 e 18. Isso fala do quê? Da onisciência do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou lendo aqui para poder nós ganharmos tempo, né? Para provar nessas 3 passagens que eu acabei de mencionar, a onisciência de Jesus. Mas tem mais algumas, esse aqui eu queria ler. Vamos lá, Colossenses 2 e 3, ensina-nos que em Cristo, isso aqui é muito interessante, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, todos os tesouros da sabedoria e ciência estão escondidos em Cristo, ou seja, estão nele. Colossenses 2, versículos 2 e 3. Não há nada no universo que Jesus não saiba. Tudo porque ele é onisciente e é Deus. Porque esses atributos são incomunicáveis, só pertencem à divindade. Agora vamos falar um pouco de Jesus como Yahvé, que é mais um dos seus atributos, né? O Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, e assim sequentemente, tá? Jesus é o mesmo Yahvé dos Exércitos. Quem é este Rei da Glória? Interrogação. O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. O Salmo 24, o pastor Ezequias Soares vai relatar e escrever aqui, que é um salmo que transcende, vai além de um marco nacional, de um salmo nacional, como são os salmos. Ele é um salmo profético, porque ele fala exatamente da ascensão de Jesus, subindo, retornando aos céus, vitorioso, em glória. É bom lembrarmos e citarmos o vitorioso, porque ele venceu
a morte, venceu o pecado e subiu vitorioso, glorioso, né? E o próprio, ainda nesse Salmo 24, só que agora no verso 7, diz: ó portas, ó entradas eternas, refere-se às portas do céu que se abriram para receber o Rei da Glória. E isso cumpriu-se em Atos 1, 9 a 11, que é o texto que fala da ascensão de Jesus aos céus, voltando à glória, voltando a Deus Pai. Amém? Falando um pouco aqui sobre Jesus, o Yahvé dos exércitos. Continuando, e aqui tem dois textos em paralelo, Isaías 6, 3 e 10, e João, capítulo 12, versículo 40 e 41. São textos que têm um paralelismo, são textos que são referências recíprocas, porque um profetiza, o outro corrobora, confirma, atesta a veracidade, né, de Jesus Cristo como o Yahvé. Então eu também não vou ler aqui com pormenores, tá? Eu vou dar uma sequência no outro parágrafo que diz assim: Jesus é o mesmo Deus Yahvé. Já vimos que Jesus é chamado de Yahvé, justiça nossa. Jeremias 23, 5 e 6. Os profetas Isaías e Malaquias profetizaram que João Batista seria aquele que viria ante a face do Senhor para preparar o caminho do Senhor. Ó voz do que clama no deserto, que vai preparar o caminho do Senhor. Falando sobre João Batista, e falando que ele viria ante a face de Yahvé, ou ante a face do Senhor, ou ante a face de Jeová, comprovando o Senhor Jesus como o Yahvé. Tá ok? Mais para baixo, no outro parágrafo, tem aqui, ó. Estas palavras foram citadas por Zacarias por ocasião do nascimento de João. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, que hás de ir ante a face do Senhor, Yahvé, para preparar os seus caminhos. Lucas 1, 76, a profecia e depois o cumprimento da profecia. Veja que o nome Senhor está no lugar de Yahvé. Entretanto, João Batista foi o precursor de Jesus. O profeta Ezequiel chama o Messias, né, ungido, de Yahvé, o Deus de Israel. E disse-me, ó Senhor, Yahvé, esta porta estará fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Yahvé, o Deus de Israel, entrou por ela. Esta é uma profecia do profeta, predita pelo profeta Ezequiel, que aconteceu quando Jesus entra montado num jumentinho, saiu do Monte das Oliveiras ao centro de Jerusalém. E Neemias 3,29 fala que esta porta será fechada, né? E de fato ela foi. Essa porta foi fechada em 1542 por um sultão chamado Suleimão II. Ele fechou essa porta, a porta oriental. Hoje ela está lacrada até o dia de hoje, desde 1542 até o dia de hoje. Ou seja, ninguém vai passar por esta porta conforme vaticinou ou profetizou o profeta Ezequiel. Vocês percebam ou percebem que aquilo que é profetizado também é cumprido? É proferido, é cumprido no Novo Testamento para atestar a verdade escriturística da palavra de Deus, mostrando Jesus Cristo como o Yahvé. Isso aqui é tremendo, irmãos. E é bíblico, né? Prosseguindo no outro parágrafo, diz assim: o Senhor perguntou certa vez, quem diz, aqui é o texto que eu ia citar lá atrás, sobre Jesus Cristo e Yahvé, que é o texto de Mateus 16, 13, a seguir, quando Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E aí, houve algumas respostas, né? Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. E aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz a Simão, isso não foi te revelado nem pela carne, mas pelo sangue, mas pelo meu Pai, ou seja, por Deus. Pedro só acerta a pergunta, respondendo de maneira correta, porque o Pai revelou a Pedro.
Porque todos os outros que tentaram explicar quem era Jesus não conseguiram, não tiveram êxito, né? E Pedro só consegue porque Deus revelou a ele, entende? Isto durante o período, né, em que Jesus estava vivo. E aí Paulo diz algo interessante que é bom eu frisar e é bom vocês anotar bem, que é o seguinte: ninguém pode conhecer a Jesus, é o que Paulo diz, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. Daqui em diante, é que começam as seitas e heresias tentando explicar quem é Jesus, quem foi Jesus, quem era Jesus, né? Então, da agora para frente, vem algumas heresias, né? E nós vamos dar uma pulada aqui e eu vou explicar, eu vou citar as devidas seitas de maneira bem exígua, bem resumida, bem sintética, para poder ficar fácil e para nós evoluirmos nos outros temas que nós precisamos estudar, ok? Então eu vou falar sobre o gnosticismo, sobre os ebionistas, sobre o maniqueísmo, sobre os arianistas, sobre os apolinaristas, sobre o monofisismo, apenas dando a explicação com muita síntese, para nós podermos evoluir um pouco mais nos temas mais interessantes, tá? Até porque nós já falamos um pouco nos capítulos anteriores sobre estas seitas, tá? Pelo menos algumas delas já foram faladas. E a outra razão é que está escrito e você tem um material nas suas mãos aí para acompanhar, tá? O que é gnosticismo? O que defendia os gnósticos? Veja, eu vou resumir bem, tá? Eles acreditavam que haviam dois deuses. Um Deus bom e um Deus ruim, tá? E nessa crença, e nessa defesa, e com essa filosofia, com essa doutrina, além dessa grande heresia, eles diziam que o Deus bom, ele tinha uma rivalidade com o Deus ruim, ou seja, eles estavam no mesmo patamar, eles estavam na mesma condição, então havia uma disputa enorme entre o Deus bom e o Deus ruim, tá? É isso que defendia os gnósticos. Algumas seitas que virão depois é a ramificação desta seita, ou é originária do gnosticismo, tá? Os ebionistas. Os ebionitas é um grupo formado por uma comunidade de judeus cristãos, tá? Que pregavam, e a palavra ebions vem do grego e significa pobreza, tá? Eles criam que Jesus era o Messias, eles criam nisso, mas negavam a sua divindade, ou seja, Jesus é o Messias, Jesus é ungido, mas não é divino, tá? Então, para resumir, esta é a síntese aí do que crê os ebionitas, tá? O maniqueísmo foi fundado por Mani, um persa, é uma religião muito complexa, que tem muitos detalhes, mas ela é derivada do gnosticismo, tá? E ela também é dualista, ela crê em duas forças, o Deus do bem e o Deus do mal, o bem e o mal, e eles estão no mesmo nível, tá? Comparado na mesma situação. É mais uma heresia. Os arianistas, o Ário é o seu fundador, ele dizia que o Senhor Jesus não era ou não tinha a mesma natureza do Pai, tá? Era uma criatura, criado do nada. Deus foi lá e criou do nada. E também afirma ser o Senhor Jesus uma divindade inferior, de uma segunda classe. Seria uma segunda divisão de Deus aí, tá? Para deixar bem mais enxuto aqui a explicação. Os apolinaristas, eles diziam que o Logos teria ocupado o lugar de uma alma, tá? Na encarnação. Com isso, eles negam a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus encarnou numa alma, em um homem. Ele não nasceu homem, ele não conviveu aqui. Ele encarnou, deixou de ser divindade, entrou numa alma, encarnou aqui, e isso nega a humanidade de Cristo. E nós sabemos, como nós lemos e entendemos na aula passada, que negar a divindade do Senhor Jesus e negar a humanidade do Senhor Jesus Cristo, João considera isto tão pecado quanto ser ateu. Está no mesmo bojo, no mesmo pacote, tá? O monofisismo, tá?
é o termo que vem do grego de monos, único, e physis, natureza. É uma doutrina que defende que Cristo, Jesus, tinha uma natureza só, e essa natureza seria a divina. Então Jesus também não foi homem, não viveu como um homem. O verbo então não se fez carne, tá? O que também é heresia, o que também é pecado, e está enquadrado aí também como heresia. Evoluindo um pouco, na página 50, fala da união das naturezas de Cristo. Essa doutrina é chamada de hipóstase. No grego, hipo significa sob, e statai significa ficar. Ficar. Ou seja, a natureza humana ficou debaixo da natureza divina. Não sei se vocês conseguem entender. Houve uma união, por isso a união das naturezas. E a natureza divina, ela sucumbiu à humana, ela tomou conta, ela dominou a humana. Isso é completamente equivocado. Se você ler 1 Timóteo 3,16, depois vocês leiam isso. Eu não tenho como ler aqui agora, porque eu estou usando o celular aqui. Mas depois vocês leiam aí, 1 Timóteo 3,16, vocês vão ver que as naturezas, elas agiam o tempo inteiro na sua plenitude. Em 100%, ele foi 100% homem e 100% Deus. E as naturezas eram respeitadas e nenhuma sucumbiu à outra, certo? Jesus teve fome, teve sede, teve que crescer fisicamente, teve que crescer na inteligência, mostrando a sua humanidade, tá? Para ficar bem claro. Na página 51, tem mais uma seita chamada quenotismo. Lembra que eu falei lá sobre o esvaziamento da glória do Senhor Jesus? Então, tem uma seita que diz que ele esvaziou-se da divindade. Então, o que para essa seita que é o quenotismo, o que Jesus fez? E é assim que eles interpretam Filipenses 2,7, tá? Jesus fez o quê? Ele desceu, quando ele desceu à terra, ele deixou sua divindade lá no céu. E foi apenas 100% homem. Ou seja, está negando a divindade do Senhor Jesus. O que também é heresia, o que também é pecado, está no mesmo bojo dos ateus. Essa doutrina ensina que Jesus esvaziou-se da sua divindade enquanto esteve na terra. Eu vou explicar de novo o que eu expliquei lá no começo, agora com mais calma, e vou tentar talvez ser mais preciso, ficar com mais pormenores. Isso aqui está na apostila, tá? O que Jesus Cristo fez foi abrir mão apenas do exercício independente dos atributos divinos e da sua glória. Inclusive, se você ler com atenção Filipenses 2, a partir do 6, o 7 e o 8, você vai ver que foi isso que aconteceu, né? Então Jesus Cristo, ele diz, esvaziou-se da sua glória e não deixou de ser Deus. Você já imaginou se Jesus descesse em glória? Primeiro, como ele ia habitar num corpo humano? Impossível. Segundo, como ele iria ficar entre os homens? A Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Se ele desse em glória, a glória de Deus mataria os homens. As pessoas só conseguiram estar diante de Jesus porque ele também era 100% homem. Senão não havia condições. Se ele descesse com toda a glória, não se esvaziasse da glória, ninguém suportaria. Tem mais esse grande fator para incluir aí. Tá ok? Eu acho que está explicado a heresia que prega esta doutrina, esse ensinamento errado. Ainda na página 51, agora nós vamos tratar um pouco, ler um pouquinho mais, porque agora nós vamos falar um pouco da infância do Senhor Jesus, que está bem lá no finalzinho da página, não é? Está até em negrito, e aqui já é a lição de número 4, né? Então nós entramos agora na lição de número 4, a infância de Jesus. Antes de entrar e começar a ler a apostila, ou o livro, irmãos, deixa eu explicar algo aqui. Por que há pouco relato sobre a infância de Jesus? O relato que há sobre a infância de Jesus estão nos 2 primeiros capítulos de Mateus e nos 2 primeiros capítulos de Lucas. Sendo que o autor aqui,
vai trabalhar de maneira cronológica, mas no evangelho que escreveu Lucas. Ele vai trabalhar no capítulo 2, a partir do versículo 40 até o 52. Então ele vai andar de maneira cronológica, falando da infância e do crescimento de Jesus Cristo. Tá? Pelo fato comprovado de que os evangelhos não tratam muito sobre a infância de Jesus, apenas 4 capítulos, 2 primeiros de Mateus, 2 primeiros de Lucas, com apenas alguns textos pontuais, algumas pinçadas ou pinceladas sobre a infância de Jesus, para mim, o que está no texto sagrado, para mim, me satisfaz plenamente, que é o nascimento de Jesus. Né? Depois, aos 2 anos, os seus pais tendo que levar ele para o Egito para que não fosse morto. E depois, aos 12 anos de idade, Jesus no templo. E, segundo muitos acreditam, dessa vez, aos 12 anos, pela primeira vez, não pode se comprovar, mas alguns acreditam que tenha sido a primeira vez que Jesus foi ao templo. E depois tem o porquê, tá? Tem uma razão que está aqui no texto, nós vamos ler já já, e vai esclarecer por que só aos 12 anos talvez Jesus esteve no templo. Então, como eu estava dizendo, e eu vou reafirmar, para mim, o que tem no texto escrito nesses 4 capítulos, para mim está de ótimo tamanho. Para mim já basta. E sabe por quê, irmãos? Jesus veio à Terra para cumprir um ministério e uma missão. O seu ministério começou aos 30 anos, como é de costume dos judeus. Começaram o ministério aos 30 anos de idade. Já é um costume dos judeus. E dos 30 até os 33 anos e alguns meses, ele cumpriu o seu ministério. Nós devemos muito a João, porque João aqui relata o maior período do ministério de Jesus. E devemos os maiores dados sobre a infância de Jesus a Lucas, que prestou mais atenção, detalhou mais, foi mais minucioso em relação à infância de Jesus. Agora, eu acabei de dizer, se Jesus veio para cumprir seu ministério, e com uma missão muito clara e definida, que foi salvar a humanidade, vamos e convenhamos. Jesus cumpriu tanto seu ministério a partir dos 30 anos, como também salvou a humanidade. Por isso que a Bíblia dá destaque, e o maior destaque é aquela semana, os 3 dias antes da morte de Jesus, e depois da sua ressurreição, até a sua ascensão nos céus. São praticamente 7 dias, uma semana, que a Bíblia trata de maneira mais intensa, com maior volume de conteúdo. Por quê? Inclusive, dos 89 capítulos que tem nos 4 evangelhos, 25 capítulos diz respeito a essa parte densa da morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. 25 capítulos dos evangelhos. Se você contar mais o capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né? Mas falando só dos evangelhos, os 4 evangelhos têm 89 capítulos. 25 trata desses assuntos. Morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Isso dá 28% do conteúdo. Ou seja, aqui está o fundamental, o essencial para o cristianismo. A infância de Jesus tem a importância histórica, porque Jesus não opera nenhum milagre como criança, não ensina ninguém quando criança, nem depois dos 12 anos, né? Então, se a Bíblia fosse relatar todos os dias de Jesus, evidentemente não comportaria na Bíblia, irmãos, né? E eu volto a frisar e a repetir os 2 capítulos que tem de Mateus e no Evangelho que escreveu Lucas, para mim, já são o suficiente. O que demonstra e comprova a veracidade, tanto escriturística como histórica, e para mim é suficiente. Tá? Vamos ler um pouquinho aqui para avançar num assunto. São poucos os relatos inspirados da infância de Jesus. Por isso devemos extrair deles tudo o que podemos, para uma melhor compreensão da mais bela história da humanidade. Nada se sabe da vida de Jesus depois do seu nascimento até a sua manifestação pública.
que se dá aos 30 anos de idade, né? Exceto o que Lucas escreveu. O relato de Lucas, capítulo 2, como eu disse anteriormente, do versículo 40 até o versículo 52. Quebra o silêncio desse período aí e relata algumas partes, mesmo que poucas, mas relata, né? Essa lacuna tem sido, ao longo da história, do cristianismo, motivo de especulações, muitas vezes nocivas à fé cristã, é evidente, né? Porque toda especulação que não é comprovada biblicamente, só pode ser nociva. Nociva é prejudicial, né? É ruim, é terrível, evidentemente. Somente Mateus e Lucas registram os acontecimentos do nascimento de Jesus. Esses relatos estão nos 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Muito pouco sabemos desse evento, mas sobre a infância de Jesus sabemos menos ainda, pois restringe-se uns poucos versículos de Lucas. Quanto à cronologia, o tempo mencionado no primeiro evangelho é muito vago, pois segue o estilo do Antigo Testamento. O estilo que segue do Antigo Testamento é o calendário do Antigo Testamento. É esse estilo que se segue aqui, tá? Ele está dizendo aqui. Afirma que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. Aqui, o que Lucas vai praticamente relatar, irmãos, não são períodos específicos com datas precisas. Ou seja, no ano 15, no ano 16, no ano 17. Não, Lucas vai registrar os períodos mencionando os imperadores. Por exemplo, Tibério, né? E aí dá para se saber mais ou menos o período em que isso aconteceu. Como também João não relata precisamente datas específicas sobre o ministério de Jesus. O que João relata são períodos também. Ok? Prosseguindo então. Vamos lá. Quanto à cronologia, o tempo mencionado no primeiro evangelho é muito vago, pois segue o estilo do Antigo Testamento. Afirma que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. Mateus 2:1. E que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Mateus 3:1. Isaías 38:1 também. Lucas foi mais preciso e devemos a ele a localização dos fatos no período, ou seja, na história. Tá ok? Pois afirma que Jesus nasceu por ocasião de um censo decretado por César Augusto, quando Cirênio era governador da Síria. Lucas 2:1 e 2. O seu ministério começou no ano 15 do império de Tibério César. É bom lembrar aqui que César é o título de todo imperador romano. Então todos eles vão ter este, entre aspas, César aí no meio, tá? E Lucas 3:1. A intenção do Espírito Santo, e isso aqui é importante, aliás, isso aqui é fundamental, né? É bom que se guarde muito isso aqui. Eu vou repetir até. A intenção do Espírito Santo sempre foi tornar conhecido ao povo de Deus os fatos. Ponto. Mas as manifestações sobrenaturais para o ensino e edificação da igreja. Então, a preocupação dos escritores e do Espírito Santo em inspirar os escritores eram com os fatos reais, bíblicos, era com as manifestações sobrenaturais de Jesus Cristo e com o seu ministério para a edificação da igreja, tá? E não se preocupar com datas específicas e tal. Isso fica aí por conta da história. Prosseguindo, indo para o parágrafo de baixo aqui, ó, segundo os historiadores romanos Tácito e Suetônio, o período áureo de Roma, no governo Júlio César e Augusto, haviam terminado a partir de Tibério, que assumiu o governo depois da morte de Augusto, em 14 depois de Cristo. Esse período é chamado de período de Augusto. É reconhecido como o momento do apogeu da literatura latina. E por que entra isso aqui, pastor? Literatura latina? Irmãos, é a língua dos romanos. Inclusive a língua italiana vem do latim. Então, nós estamos e a gente costuma olhar para o Novo Testamento e entender e ver só o grego. Mas os romanos tinham a sua língua materna, né, que era o latim, tá? O seu governo, no seu governo Jesus nasceu, né? Depois da morte de Augusto, começa o período da casa de Júlio Claudiana,
em que governaram Roma, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, sendo Tibério e Cláudio citados nominalmente, ou seja, nomes citados nos textos, né? No Novo Testamento. Na onde? Lucas 3:1, Atos 11:28 e Atos 18, verso 2, ou versículo 2. Jesus foi crucificado durante o governo de Tibério. E o período dos seus sucessores coincide com a expansão do cristianismo, sucessores que vieram depois, tá? E Tibério foi imperador aí e governou Roma de 14 a 37 depois de Cristo, ou seja, ele pegou um pedaço de Jesus ali, né? Da história de Jesus, né? O evangelista informa-nos ainda que no ano 15, portanto, por volta do ano 29 da era cristã, você vê que há uma diferença do antigo calendário para o calendário da era cristã, tá? Jesus estava com quase 30 anos, em Lucas 3:23, a idade que os levitas começavam o seu ministério. Por isso Jesus é apresentado a partir desse momento. Nós temos que colocar uma coisa em mente. Eu já falei isso algumas vezes, eu vou reeditar o que eu disse. Jesus cumpriu toda a lei, isso está, inclusive está no texto sagrado. Eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir. Certo? E Jesus não poderia, sendo judeu, inclusive nascido na região de Judá, né? Na tribo de Judá, melhor dizendo, ele descumprir ou começar o seu ministério antes desta, abre aspas, maioridade ministerial, porque tem a maioridade espiritual também. E a maioridade espiritual é dos 13 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, mas a maioridade ministerial, para começar um sacerdócio, começar um ministério, era depois dos 30 anos. E Jesus, que nasce dentro da tribo de Judá, não poderia descumprir esta norma, entende? Esse ritual que os judeus cumpriam, tá? Prosseguindo aqui, ó, devemos ao apóstolo João a informação dos 3 anos e meio do ministério terreno de Jesus, pois ele menciona 4 Páscoas. Só queria fazer aqui um parênteses, porque ele vai citar aqui 4 Páscoas, o pastor Ezequiel Soares, mas ele mesmo vai dizer que a Páscoa citada em João 5, versículo 1, não tem como comprovar de fato que o apóstolo João está falando da Páscoa, pois haviam 5 festas dos judeus, sendo 3 principais, a Páscoa, Pentecostes e a festa do tabernáculo, né? Depois tinha a festa do Purim e tal. Enfim, então não dava para precisar se João 5:1 está mencionando ou relatando ou falando do período da Páscoa. Mas as outras passagens tem como comprovar. Qual que é a importância disso, pastor? Se João estava mencionando 4 Páscoas, Jesus teve um ministério ou de 4 anos ou 3 anos e 6 meses. Se são 3, também. Porque depende de quando ele começou o ministério, né? Então, isso tem essa importância. Comprova aí o período do seu ministério, tá? Prosseguindo. Próxima Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. João 2:13. É a primeira referência. Depois disso havia uma festa, olha só. Olha como está o termo. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Não disse Páscoa. Entendem? E aí diz assim, e Jesus subiu a Jerusalém. João 5:1. Então fica aí sob júdice, vamos usar esse termo assim. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. João 6:4. Seria a segunda, ou a terceira? Eu diria a segunda. Mais um. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. João 11:55 e João 12:1. Vocês percebam que em João 5:1 foi o único texto que não disse Páscoa. O único texto que diz, depois disso, havia uma festa entre os judeus. Todos os outros textos disseram Páscoa. Então vamos ficar com as 3. Porque eu aprendi uma coisa, e é verdade. Vamos ficar com o que está escrito na Bíblia. Ok? Então são 3 Páscoas. Só para a gente
bater o martelo aqui, tá? Porém, há muita discussão sobre a festa mencionada em João 5, agora está voltando aqui o assunto, tá? Mas houve as festas, depois ele vai falar das 5 festas, tá? Que das mais importantes para os judeus, que todo homem tinha que participar, pelo menos os homens que viviam num raio de 25 quilômetros, eu acho, coisa assim. Os demais não eram obrigados a vir, mas o raio é uma circunferência, tá? Vou falar aqui da festa da Páscoa, Pentecoste, dos tabernáculos, do Purim e da dedicação. Tá ok? Então nós vamos pular isso aqui. Vamos para a página 54. Está bem compreendido isso aí? Sobre o ministério de Jesus, que eu falei ali das datas da Páscoa, que Jesus, que João relata, nos ajuda com o ministério de Jesus, citando as 3 Páscoas que Jesus subiu, lembrando que era apenas uma vez por ano, né? Para ficar bem claro, senão pastor, mas 3 Páscoas são festas anuais. Essas 5 festas mais importantes são festas anuais. Então, se Jesus teve em 3 Páscoas, e aqui está na ordem cronológica, o que fica evidenciado? Que são 3 anos, ok? Só para não deixar dúvida, né? Página 54, o silêncio dos evangelhos, e aqui ele está se reportando de novo à infância de Jesus, tá? Vamos ler um pouquinho aqui. De Mateus infere-se que Jesus estava com cerca de 2 anos, ou afirma-se, né? Que Jesus estava com cerca de 2 anos de idade quando José e Maria fugiram para o Egito. Mateus 2,16. Esclarece-se que o retorno deles para Israel só aconteceu depois da morte de Herodes. Você vê que não tem período escrito ou escriturístico em relação específica à idade, ano, mas tem nesse período as menções dos imperadores, e aí dá para saber mais ou menos a época, tá? Isso aconteceu depois da morte de Herodes, o Grande, quando seu filho Arquelau reinava na Judéia. Mateus 2, 19 e 22. Segundo Joséfo, que é o Flávio Joséfo, que é um dos maiores historiadores judeus, né? Da primeira era cristã, Herodes morreu com 37 anos, depois de ter sido nomeado rei dos judeus. Tá? Isso corresponde ao ano 749 AUC, que é Anno Urbis Conditae. Isso aqui é lógico que é latim. Tá? Ano em que a cidade foi fundada. Que cidade? Cidade de Roma. Né? A referência para a cidade de Roma é equivalente ao ano quarto ano antes da era cristã. O referido historiador, que é Flávio Joséfo, afirma ainda que Arquelau foi deposto no 10º ano do seu reinado, no 10º ano do reinado de Arquelau. Não está contando aqui a história, né? O calendário, tá? Prosseguindo. Onde eu estava aqui? Tá. Essas informações permitem dizer que Jesus retornou do Egito com José e Maria, claro, né? Ele tinha poucos anos de vida, quando estava com a idade de 3 anos e 8 meses, mais ou menos. Ele coloca aqui, mas eu preciso colocar aqui o mais ou menos aqui, né? Não dá para precisar. Muitos estranham o silêncio dos evangelhos sobre a vida de Jesus e dos 18 anos entre a sua visita a Jerusalém, quando ele estava com 12, 18 anos, irmão, não é 18 anos de vida, é dos 12 aos 30, né? Que somados fazem aí 18 anos, tá? Esse período dos 12, quando ele aparece no templo, discutindo ali com os mestres, e a sua aparição, a sua manifestação aos 30 anos para começar o seu ministério. São 18 anos. Até o início do seu ministério. Isso nunca foi problema para nós, os cristãos, né? Mas a curiosidade, às vezes, induz-nos a procurar mais informações sobre a vida de nosso Salvador. Porém, o compromisso do cristão, e isto é importante, foi o que eu citei lá no começo, isso aqui eu aprendi na primeira vez que eu fiz teologia, né? O que é? Fica ou fique com o que está escrito. Não ir além do que está escrito. Inclusive tem uma referência bíblica.
que é 1 Coríntios 4:6. A literatura extra-bíblica, né, não é autoridade para nortear a nossa vida. E isso jamais devemos perder de vista. O propósito da vinda de Jesus ao mundo foi para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. O plano divino revelado na Bíblia é a redenção humana, né? E os evangelhos registraram o cumprimento do propósito de Deus para a salvação da humanidade. Não é isso? Eu não falei lá que Jesus veio para realizar o seu ministério e para cumprir uma missão que era salvar a humanidade, e isso ele cumpriu. Foi o que eu disse lá no comecinho. E aqui está apenas corroborando, confirmando, né, o que eu havia dito lá no começo, tá? Então o plano de Deus revelado na Bíblia é a redenção humana. Os evangelhos registram o cumprimento do propósito de Deus para a salvação da humanidade. O silêncio que precedeu o início da apresentação, que precedeu, que veio antes da apresentação do ministério de Jesus, tá? Isso quer preceder aí, tá? O início da apresentação pública de Jesus, que é a manifestação de Jesus, né, é natural e não deve surpreender os cristãos, porque os evangelhos se concentram no seu ministério. Mesmo assim, dá atenção especial à última semana da vida terrena de Cristo, a semana da Páscoa, em que foi realizada a redenção, que é quando ele morre, ressuscita e realiza, né? Os evangelhos registraram a vida de Jesus, mas concentraram-se no ponto principal do seu ministério, a obra do Calvário, pois o objetivo do Espírito Santo, ao inspirar esses evangelistas, qual evangelista? Os escritores dos evangelhos, né, foi tornar conhecida toda a humanidade como se realizou a grande e sublime obra da redenção, e não para satisfazer curiosidades. Se fosse realmente importante escrever o que aconteceu nesse período, certamente estaria registrado. É também no que eu acredito. Tem que se registrar o nascimento, porque é o nascimento uma concepção virginal e sobrenatural, não é? Já que é o Espírito Santo que faz esta ação, e Maria acaba gerando a Jesus Cristo. Isso é importante mencionar. Também a fuga dos pais, levando Jesus para o Egito, porque Jesus aqui era criança, mostra a sua humanidade e dependência dos pais, e os pais levando Jesus para lá para ele não ser morto, porque a ordem era matar toda criança com 2 ou com menos de 2 anos, já para tentar evitar que o Messias nascesse. Aos 12 anos ele vai ao templo, não é? E os seus pais vão embora. Talvez, e esse para mim é o comentário mais adequado, eu acho que é o comentário mais centrado, é o comentário mais equilibrado que eu vi sobre este fato da história de Jesus. Que é quando Jesus fica no templo, Maria vai embora, e as mulheres iam primeiro, depois iam os homens, que encontravam as mulheres num ponto específico. E quando os dois se encontram nesse ponto específico, em um local pré-estabelecido, onde as mulheres iam na frente e esperavam os homens irem depois, ali eles perceberam que Jesus não estava nem com Maria e nem com José. Entende? Aí voltaram para buscar Jesus. E aí é quando Jesus disse: por que vieram me buscar? O que eu tenho convosco? Estou cuidando do negócio do meu pai. Ali, pela primeira vez, ele toma ciência do seu ministério. Tá? Não podemos esquecer, irmãos, alunos abençoados aí, que ele era homem, 100% homem e 100% Deus. Como 100% humano, aos 12 anos ele era um adolescente. Nós vamos ver aqui que ele tinha uma sabedoria acima das outras crianças, era notável, mas mesmo assim era um adolescente. Dá para entender isso? Vocês têm como dimensionar isso aí? Interpretar isso aí? Se tiver, entende? Então, ele ainda estava debaixo da autoridade dos pais. E
Eu acho até, isso aqui é um pensamento meu, porque não sei se vocês sabem, os irmãos de Jesus demoraram muito para acreditarem na divindade do próprio Jesus Cristo. Os irmãos de sangue, muito. Alguns eram mais velhos, aliás, se a mãe dele era virgem, desculpe, né? Eles eram mais novos, né? Desculpe. Eles eram mais novos que Jesus. Dá para entender? Maria, quando concebe Jesus, não era virgem? Então, seus irmãos são mais novos, ok? Falei mais velho, tá errado, tá? Mais novos, certo? Tá entendido aí? Eu consegui consertar? Mas Jesus tinha irmãos e irmãs. É bom frisar isso. Jesus tinha irmãos e irmãs. Esses irmãos de sangue e irmãs foram os últimos a acreditar na divindade, na deidade de Jesus Cristo. Muito porque talvez presenciassem ou tivessem presenciado, visto, observado, convivido com Jesus sendo submisso aos pais, respeitando a autoridade dos pais. Que ele era humano também. Estava aqui, por exemplo, na fase da adolescência, né? Na faixa etária da adolescência. Só para deixar isso registrado. Vamos lá. A importância da morte e ressurreição de Jesus podem ser vista até na estatística dos 4 evangelhos. 7 capítulos do 28 de Mateus são dedicados a essa semana. 5 dos 16 de Marcos, 4 dos 24 de Lucas, 9 dos 21 de João, no total de 25 capítulos dos 89 capítulos dos 4 evangelhos. Isso representa 28%, foi o que eu disse anteriormente. Que são dedicados à semana da crucificação, período após a ressurreição até a ascensão de Jesus ao céu. São menos de 2 meses de ministério, né? Que durou 3 anos e meio, tá? Vamos seguindo aqui, até a página de número 56, onde nós vamos tratar um pouquinho do crescimento de Jesus. Aqui temos um assunto que até mesmo teólogos defensores da ortodoxia cristã, às vezes tropeçam, visto que é perfeito, sendo o Filho, Deus igual ao Pai, e da mesma natureza. Logo, não se tem necessidade de aumentar ou diminuir os seus conhecimentos, em relação ao que Jesus conhecia, quando ele está na fase adulta ali, tá? Nada teria para aprender, nada teria para melhorar ou piorar o seu comportamento, porque ele foi perfeito, inclusive não pecou, né? Porém, a Bíblia revela que Jesus é o verdadeiro Deus e também verdadeiro homem. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. Isso já foi dito nos primeiros 3 capítulos, eu acho até de maneira incessante. Mas eu digo uma coisa, eu tenho comigo que ensinamento, ele é muito baseado na repetição, na reprise, na reedição. É aí que se aprende. Se vocês observarem isso, na próxima vez que nós ministrarmos a aula de Cristologia, vai ser mais fácil ministrar a aula de Cristologia. Nós já ministramos, por exemplo, escatologia 3 a 4 vezes, eu já ministrei, só na ADAV foram 3 vezes. E a cada vez que a gente ministra, você vai aprendendo mais, vai ficando um pouquinho mais fácil para poder explicar. Por quê? É a repetição. Se a pregação fosse repetição, seria uma benção. Mas se nós pregarmos a mesma coisa, o povo não vai querer ir para o culto. E é claro também que Deus não vai usar nós para pregar a mesma coisa sempre. Porque como Deus também quer falar outras coisas, e é Deus que revela a palavra, então a cada pregação muda. Mas o ensinamento, ele muitas vezes ele é repetido, aliás, deve ser repetido. Inclusive, se tivesse culto de ensino, escola dominical, e também, quando se trata de ensinamento, o que acontece? Por exemplo, nas cartas paulinas, muitos assuntos se repetem, e isso é maravilhoso. Por quê? Porque faz nós raciocinarmos e aprendermos mais. Porque a nossa mente vai registrando mais fatos
com o passar dos ensinamentos. Você foi ensinado sobre cristologia, agora, quando se aprender de novo, vai acoplar, somar, adicionar mais conhecimento. Se ler de novo, voltar a meditar de novo, vai adquirir mais conhecimento. As coisas vão grudando, vão se fixando melhor com a repetição, tá bom? Com o exercício disso. Então, para mim é importante isso, tá? Vamos lá, prosseguindo aqui. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. Tudo isso já foi estudado, ele colocou aqui no capítulo anterior, eu posso dizer nos capítulos anteriores. Porém, convém considerar a infância de Jesus, enfocando o seu desenvolvimento, e aqui, veja só, as características da sua humanidade. E olha o que vai ser focado agora, ou vai dar ênfase aqui. Desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Mas em que área, pastor? Na área humana, é óbvio, né? E isso é bíblico. Então não tem nem como você descreditar ou descaracterizar ou tentar contestar isso, porque é bíblico. Veja só. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Eu vou repetir, vai ficar bem gravado. Então eu falei, ensinamento é repetição. E crescia Jesus em quê? Primeiro, em sabedoria, inteligência. Em estatura, crescimento físico. E em graça para com Deus e os homens, espiritualmente. Dá para entender isso aí? Tá? E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Agora o texto. E a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2, versículo 40. E nós vamos agora daqui para frente, de maneira cronológica, andarmos um pouco aqui, caminharmos um pouco nesse texto de Lucas 2, a partir do versículo 40. Falando agora do crescimento de Jesus. Lucas apresenta ainda que é apenas um lampejo, uma pincelada, um toque, apenas de maneira sutil, o desenvolvimento físico em estatura, Lucas 2,52, espiritual e intelectual de Jesus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus, parte espiritual, era sobre ele. Lucas 2,40. Lucas é extremamente meticuloso ao relatar a vida de nosso Salvador, pois pagãos, isso aqui é interessante, nós sempre, desde a era cristã até hoje, tivemos seitas e heresias. E naquele tempo não era diferente, também tinha. E algumas, tinha alguns mitos. E Lucas, ele é como médico, né, como grego, mais meticuloso, mais preciso aqui no seu texto, né? Lucas é extremamente meticuloso ao relatar a vida do nosso Salvador, pois os pagãos criam na metamorfose de algumas de suas divindades, ou seja, heresias, demônios, mas eles criam nessa metamorfose, que os deuses deles tinham diversas formas, por isso metamorfose. Esse fenômeno mitológico era, segundo acreditavam, a capacidade de suas divindades assumirem formas diferentes. Ele, porém, Lucas, né, não queria que o mestre divino fosse associado e nem confundido com estas fábulas, com esses mitos. Estava tratando de um evento singular na história, algo sobrenatural, pois o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, assumiu a forma humana, né, vindo como homem, de maneira que o curto relato de Lucas, quer dizer aqui, né, rechaça ou refuta toda e qualquer possibilidade de associação com a mitologia pagã, ou mesmo com a magia. Era um desenvolvimento gradual, físico e mental. Está falando do crescimento de Jesus Cristo, tá? Na sua infância e adolescência. Seu crescimento espiritual na adolescência é mais uma prova de sua natureza humana, né? Cada vez mais evidenciada, e é bom que seja de maneira repetida, que é para nós termos isso para o resto das nossas vidas em nossas mentes. Como eu disse anteriormente, e está aqui registrado, não crer na natureza divina de Jesus é pecado, não crer
na natureza humana de Jesus também é pecado. Então, não é só apenas uma heresia, é cometer pecado. Assim temos autoridade para falar que foi criança, que precisava de proteção divina, cuidados maternos, que precisou aprender a comer, andar, falar, né? Dentre outras coisas comuns aos humanos. Ele viveu entre nós, andou entre os homens com todas as características dos seres humanos. Mas, isso aqui é bíblico, sem pecado. Pois deu testemunho de uma vida impecável. Impecável sem pecado. Essas informações fornecidas por Lucas, portanto, estão de acordo com o contexto bíblico todo, né? E ajudam-nos a compreender a natureza humana de Cristo. Jesus foi levado a Jerusalém para a cerimônia da purificação, Lucas 2:22. Seus pais o levaram. Depois disso depois disso, parece ser a sua primeira visita à cidade santa e ao templo, mas não podemos ter certeza. O que sabemos é que José e Maria iam anualmente para lá. Dessa vez, Lucas 2:41. O menino Jesus estava com 12 anos. Lucas 2:42. A ida de Jesus a Jerusalém nessa idade foi um evento significativo. Vocês vão entender o porquê. Há entre os judeus um ritual celebrado ainda até os dias de hoje, né? É claro, o judaísmo é a religião mais antiga da história. Chamado Bar Mitzvah. Cerimônia de maioridade espiritual. Lembra que eu falei lá atrás de maioridade espiritual e maioridade ministerial? A maioridade espiritual é aos 13 anos, a maioridade ministerial é aos 30 anos. Tá? Vamos lá. No judaísmo, ou da passagem em que o menino faz, pela primeira vez, a leitura pública da Torá, a lei de Moisés. Depois que completa 13 anos de vida, segundo o Talmud, e aqui não é a Bíblia, segundo o Talmud, vocês sabem que o Talmud foi criado por rabinos judaicos, no período interbíblico. Então isso aqui tem comprovação histórica, até porque muitos ainda invadiram a era cristã. Tá? O Talmud aí tem duas partes, inclusive uma delas é o Mishnah, que é chamada a lei oral, que segundo os rabinos, Deus deu a Moisés no monte, não foi só a lei escrita, mas também deu a lei oral, a lei falada, repetida várias vezes, tá? Segundo os rabinos ali que formaram o Talmud. A expressão aramaica bar mitzvah significa filho do mandamento. É a maioridade espiritual, tornando-se um filho da lei, já que é filho do mandamento, né? Ou do mandamento. E membro da sinagoga. Tá? O Talmud prescreve que 1 ano ou 2 anos antes de um menino completar 13 anos, deve ser levado para a observância, para que possa ser preparado, ou seja, o Yomá, tá? Para poder depois ser aceito na sinagoga. Talvez seja esse contexto em que Lucas descreve a ida de Jesus a Jerusalém. Ele diz talvez porque não dá para precisar se foi ou não foi. Tá ok? A Páscoa era naquela época, e ainda hoje é, a maior festa religiosa do judaísmo. Todos os adultos do sexo masculino tinham a obrigação de frequentar o templo para a celebração das festas solenes. Eu falei que eram 5 grandes festas. Quem morava numa região fora do raio de 25 quilômetros, fora da cidade, não tinha necessidade de comparecer. Tá? Mas aí diz assim, ó, José e Maria eram religiosos dedicados, e como todo judeu devoto, por residirem na Galileia, mais de 100 quilômetros de distância de Jerusalém, não tinham essa obrigação. Contudo, todos os anos iam à festa da Páscoa. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Lucas 2:41. José e Maria não procediam, não vinham, não nasceram, né, em família rica. E mesmo com escassos recursos financeiros, não deixavam de ir aos cultos para adoração. Um exemplo de dedicação e amor a Deus que deve ser seguido por nós cristãos.
A festa durava 7 dias. Ao final desse período, a caravana das mulheres partia de volta para as suas casas com bastante antecedência. Os homens seguiam posteriormente para encontrar-se com elas na parada seguinte para o pouso à noite. Terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Lucas 2,43. É provável ter Maria pensado, e aqui está só no campo, ou na área da hipótese, ele não está afirmando, né? Por isso que é provável. É provável ter Maria pensado que o menino estivesse com José e vice-versa. Quando descobriram que Jesus não estava na companhia deles, retornaram a Jerusalém, versículos 44 e 45, óbvio, de Lucas 2, né? Que eu falei que o autor agora ia tratar de maneira cronológica aqui em Lucas capítulo 2. Lá encontraram no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando, versículo 46. Os doutores eram autoridades religiosas de Israel, mestres da lei de Moisés, que conheciam com profundidade as escrituras. Os críticos, às vezes, questionam o relato de Lucas. Os críticos aqui não são os cristãos, né? São talvez aí teólogos ou estudantes que não acreditam no cristianismo. Porque havia uma rigorosa lei para entrar no templo, né? E esta lei era bem inflexível. Só havia possibilidade de resposta somente um dia por semana, que era no sábado, depois da ministração, do sacrifício da manhã, ou então depois do sacrifício à noite, em que as pessoas poderiam chegar no átrio para debater algo sobre as leis com os mestres. Então, nos outros dias, isso não podia acontecer e não aconteceria. E é claro, se isso aqui aconteceu, foi exatamente nesse dia que aconteceu. Que Jesus não iria forçar nada, né? E nem os mestres iam discutir com Jesus se não fosse permitido. Então, os céticos, os críticos, aqui, eles querem achar pelo em ovo, para usar um termo bem simples, né? Os críticos, às vezes, questionam o relato de Lucas por causa do rígido sistema da religião judaica e do ritual do templo. Como o menino teria acesso ao templo, com toda a estrutura e ritual, e discutir com as autoridades os assuntos teológicos? O doutor Alfred Edersheim reconhece a existência desses obstáculos. E por que esse doutor entrou aqui agora, pastor? O Alfred Edersheim. Porque ele era judeu. Então ele sabe o que está falando. Tá? Prosseguindo, e voltando um pouquinho. Reconhece a existência desses obstáculos, porém, não concorda com a opinião desses críticos. E afirma, porque lemos no Talmud, que há uma Bet Ha-Midrash, que os membros do Sinédrio do templo, que em dias ordinários, ou que seja, num dia que é ordenado, que tem uma ordem, se sentavam com o tribunal de apelação, ao final do sacrifício da manhã ou da noite, nos sábados, né? E dias de festa, costumavam sair do terraço, ou seja, no átrio do templo, e ali ensinavam. Nesta instrução popular, havia grande liberdade para fazer perguntas. Foi nesta audiência que se sentou no solo, rodeado e mesclado com os doutores. E daí que é durante esse momento, não depois da festa, que temos que buscar o menino Jesus. Que eles voltam para buscar o menino Jesus. Tá? A declaração de Edersheim reveste de certo mérito por ser ele judeu. Convertido à fé cristã, com profundos conhecimentos da Mishnah. Mishnah é a primeira parte do Talmud, que trata-se da lei oral, que os rabinos, estou repetindo, ensinamento é repetição, que os rabinos, no período interbíblico, no período de silêncio de Deus sobre a face da terra, criaram esse Talmud, e esta é a primeira parte, é a Mishnah, que é a dita lei oral, tá?
Sua preocupação foi sempre situar a vida e obra de Jesus no background do judaísmo, ou seja, na filosofia, na doutrina, na maneira de viver dos judeus, tá? Ele foi pastor protestante, tradutor e professor da Universidade de Edimburgo, Escócia. Ele afirma ser impossível determinar que classe de pergunta estava em discussão. Acredita, diziam, a respeito à Páscoa. Ponto. Realmente não é possível saber pontos específicos, mas o assunto era com respeito às coisas de Deus, pelo que se infere de sua resposta a José e Maria, pelo que se interpreta da resposta de Jesus a José e Maria. Né? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2,49. O que chamava a atenção desses doutores e dos que presenciavam a cena era seu interesse pelas coisas de Deus, então tenra idade, ou seja, na adolescência, também a sua inteligência e respostas. Tudo isso revelava tratar-se não de uma criança precoce, mas de um menino como nenhum outro. Os grandes homens de Deus tiveram também consciência da sua vocação divina nesta fase da vida. Tá? E é aqui que nós paramos. Eu vou voltar um pouquinho aqui, nessa última frase, tá? Porque Jesus, ele não é o único, mas é claro que ele tinha uma grande inteligência, mas eu vou repetir aqui a última frase. Os grandes homens de Deus tiveram também consciência da sua vocação, do seu chamado, do seu ministério, né, da sua vocação divina, também nesta fase da vida. Os grandes homens de Deus também tiveram, entenderam, identificaram, interpretaram o seu chamado nessa mesma fase da adolescência. Tá ok, irmãos? Até aqui nós fomos. Chegamos à página de número 59. Próximo assunto é o despertar da consciência, que começa aqui, né? Da consciência do seu ministério. Então até a próxima aula e que Deus os abençoe. Amém?